Fala aí pessoal, vamos começar mais um vídeo a respeito da Palavra de Deus. Dessa vez com o tema o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo. Como vocês puderam perceber, o lugar que eu estou gravando hoje aqui é de frente para a rua e é um local que tem muito barulho, é carro e moto passando toda hora, então me perdoem aí por conta do barulho que terá durante o vídeo. Então o tema do vídeo é o Espírito de Cristo ou o Espírito do Anticristo. Descubra que Espírito há em você. Bom, de geração em geração, nações vêm sendo marcadas. Isso não começou lá no Éden com Adão e Eva. Vem muito antes. Se iniciou lá no Reino dos Céus. Quando o querubim ungido, após pecar, cobiçando o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus, e se achando um Deus, este querubim acabou se revelando Satanás. Satanás no hebraico significa adversário ou opositor. Então eu começarei lendo então Isaías 14, versos 13 ao 14, que diz assim: você que dizia no seu coração, ou seja, na mente, ele já maldava o reino do Senhor Jesus na mente. Ele já olhava para o trono de Deus e se achava um Deus, já cobiçava ele ser um Deus, na mente ele já desejava aquilo. Então diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Ou seja, serei semelhante, igual, no mesmo patamar que o Altíssimo. O Altíssimo é quem? É o Pai e o Filho. É Deus, é o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Os dois, né? Então, serei como o Altíssimo, semelhante, ou seja, serei um Deus. Então vocês podem perceber que o Espírito do Anticristo surgiu neste querubim ungido. Quando ele, ainda no coração, ou seja, ainda na sua mente, passou a desejar ser o próprio Deus. Então eu irei ler Mateus capítulo 6, versos 22 ao 23, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então vocês veem que após este querubim ungido ter se revelado Satanás, ou seja, um opositor a Deus, ele foi fazendo a cabeça dos demais anjos para que eles também se fizessem um adversário a Deus. Ou seja, agora não era somente este querubim ungido, chamado Satanás, que tinha o espírito do anticristo, mas muitos anjos que deram ouvidos às doutrinas diabólicas, às doutrinas anticristo, antideus, né, passaram a ter em si também o espírito do anticristo, pois deram ouvidos a Satanás. Daí o nome anticristo. O que é anticristo? É todo aquele que é contra toda a lei, a instrução, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Contra a doutrina de Deus. Esse se faz, por meio das suas más obras, um anticristo, porque tem a sua vida conduzida pelo espírito do anticristo. Passa a ser um antideus. E daí vocês conhecem a história. Satanás, após se rebelar, fazer a cabeça da terça parte dos anjos, declara guerra no reino dos céus, né? Então o exército do Pai e do Filho, liderados pelo anjo Miguel, entra em confronto para dissipar as trevas
estavam se alastrando perante todo aquele reino de luz, Satanás perde a guerra e é precipitado para o segundo céu. Porém, quando ele perde a batalha, ele arrasta consigo a terça parte dos anjos de Deus. Então eu vou ler 3 textos aqui que comprovam isso que eu acabei de explicar sobre o reino dos céus. Vou começar lendo o Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9, que diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Tem estudo aqui no canal explicando sobre por que está dizendo que foram lançados à terra, sendo que eu estou dizendo que foram lançados ao segundo céu. Mas vou tentar resumir. Aqui está falando foi lançado à terra, está sendo referente lá no final, quando Satanás for precipitado para a terra, na guerra de Gog e Magog, quando o anticristo se manifestar. Aí vai se cumprir isso aqui, ó, que ele vai ser precipitado à terra. Que vai estar escrito, pouco tempo lhe resta, e não sei o que. Ó, no verso, ainda no capítulo 12 de Apocalipse, no verso 12 diz, ó, vou esperar essa moto passar. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, essa parte aqui, ó, ele e os seus anjos foram lançados à terra, é decorrente esse tempo aqui. Essa parte aqui, ó, do 7 até o 8, mais ou menos, está sendo referente quando foram precipitados ao segundo céu, porque eu não estou lembrado agora de cabeça, mas tem textos que, se não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra sangue e contra carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, quem é um principado? Satanás. Principados e potestades, está falando do diabo, nas regiões celestiais, ou seja, isso significa que ele tem um trono lá. Então foi precipitado até o segundo céu. Entenderam? Agora então eu irei ler Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Pois a nossa luta não é contra sangue, ó, lembra do texto que eu disse? Ó, na sorte eu já tinha até separado. Pois a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Viram? Eu separei também Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Ou seja, os filhos de Deus. Está falando quem? Quem que é os filhos de Deus na Bíblia? Está se referindo aos anjos. Existe o filho dos homens, que somos nós, e o filho de Deus está se referindo aos anjos. Então, ó, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, ou seja, os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Eu te pergunto, se aquele texto de Apocalipse,
capítulo 2, do 7 ao 9, se eu não me engano que eu li, quando diz que foram precipitados à terra, como que eles iriam largar a sua morada nos céus para vir para a terra, né? Porque lá dos céus eles estavam cobiçando a filha dos homens. Como é que eles iriam cobiçar e descer do céu e vir para a terra, se o texto teoricamente está dizendo que eles quando Satanás e os seus anjos foram precipitados para a terra, era daquele tempo que a terra nem tinha sido construída, terminada ainda. Os homens não tinham nem sido criados ainda. Você vê que não faz sentido. Agora que já foi explicado essa questão de como se iniciou no reino dos céus esta questão do selamento do Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, selamenta a marca do Espírito do Anticristo, naqueles anjos que ficaram do lado de Satanás, como se iniciou isso no reino dos céus, eu vou explicar como que passou a se iniciar aqui na terra. Vocês vão entender como que se iniciou este selamento, tanto do Espírito Santo, né, o Espírito de Cristo, como o Espírito do Anticristo, aqui na terra, nos seres humanos. Então o estudo de hoje é sobre isso, aprender como que você é marcado, selado, seja pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ou pelo Espírito do Anticristo, que é o Espírito do Diabo. Como você vê isso em você e nas demais pessoas, nas nações ao seu redor? Como você conseguir ter essa percepção para ver quem é selado pelo Espírito de Cristo ou Espírito do Anticristo? Ou, né, tem a marca da besta, a marca de Cristo ou a marca da besta, que é a mesma coisa. E vocês vão entender também o porquê, para que serve, para que serve o selamento, seja do Espírito de Cristo ou do Anticristo. Para que o selamento? Qual o seu propósito? Bom, como muitos sabem, tudo começou aqui na Terra quando Adão e Eva pecaram, né? Quando Eva deu ouvidos à serpente, ao invés de dar ouvidos a Deus, deu ouvidos à serpente, passou e pecou e levou Adão a pecar. Isso daí todo mundo sabe. E todo mundo também sabe que após eles pecarem, Satanás passa a inserir a morte na terra mediante o pecado do homem. E Satanás passa a ter domínio sobre as nações através do pecado. Que o pecado nada mais é que a transgressão das leis de Deus. E o primeiro exemplo bíblico de homens que tem o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo não foi nem Adão e Eva, mas sim seus filhos Caim e Abel. Quando lemos Gênesis 4, versículos 1 ao 16, fica muito claro, fica muito visível pela vida de Abel, o Espírito Santo conduzindo a vida de Abel para ter uma vida agradável a Deus. Mas também vimos claramente Caim, que Caim tinha o Espírito do Anticristo guiando, conduzindo Caim a ter uma vida detestável, desagradável aos olhos de Deus. Mas a pergunta que fica, né? A pergunta que não quer calar: como que conseguimos enxergar, visualizar Abel selado, marcado pelo Espírito de Cristo e Caim sendo selado, marcado pelo Espírito do Anticristo? Como que conseguimos visualizar isso na Palavra de Deus? E como que conseguimos reproduzir isto nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Conseguir entender e enxergar se nós temos
o espírito de Cristo ou o espírito do anticristo. E as pessoas ao nosso redor, se elas têm o espírito de Cristo na vida delas, conduzindo, norteando a vida delas, ou se elas têm o espírito do anticristo. Como conseguimos identificar estas coisas? Simples, pelas obras, pelos frutos. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 7, do 16 ao 20? E pelos frutos os reconhecerão. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os reconhecerão. Entenderam como é que a gente reconhece se a pessoa tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ou o Espírito do Anticristo, o Espírito do Diabo? Pelos frutos. Uns produz bons frutos e o outro produz maus frutos, com as obras das tuas mãos. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer. Pessoal, tinha esquecido de ler Gênesis capítulo 4, versos 1 ao 11, a respeito de Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem, ou seja, um filho varão. Voltou a dar à luz, desta vez a seu irmão Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vamos dar uma parada aqui. Então o Senhor disse que aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Ou seja, as obras foram predominantes, foram importantes para Deus aceitar Abel e rejeitar Caim. Porque nas obras estava manifesto aonde estava o coração de Abel e aonde estava o coração de Caim. Através das obras estava manifesto que Abel estava com o coração, com a mente inclinada para as coisas de Deus. Já Caim, pelas suas más obras, estava manifestando que o seu coração, a sua mente, estava desprezando todas as coisas agradáveis a Deus. Mesmo ele praticando obras para agradar a Deus, as suas obras não eram bem vistas, não eram agradáveis a Deus. Por isso Deus não aceitou ele e a sua oferta. Mas vamos dando continuidade no texto e vamos ver que Deus aparece para Caim. Deus já sabia o que estava no coração de Caim. Deus já sabia que o espírito do anticristo estava conduzindo Caim ao erro. E Deus, em sua misericórdia, aparece para Caim, para aconselhar Caim, para tentar desviar ele do caminho do qual ele estava sendo levado pelos seus maus desejos, pelo pecado, pela transgressão da lei de Deus. Verso 5. Mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizeres o bem, Deus está aconselhando Caim, mesmo sabendo que o coração de Caim está inclinado, a sua mente, seu coração está inclinado para o mal,
Deus está sendo misericordioso com ele, está aconselhando ele. Se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, porque Abel estava sendo aceito, não porque ele era o queridinho de Deus, mas porque ele estava fazendo o bem aos olhos de Deus. Ele estava com o coração inclinado para a obediência, para fazer coisas agradáveis a Deus. Por isso foi aceito, não porque ele era o queridinho. Mas Caim pensou que não, pensou que ele era o queridinho de Deus e Deus estava rejeitando ele por isso. Mas não era. Deus rejeitou por conta das obras. As obras manifestou o que estava no coração tanto de um quanto do outro. Você vê que as obras são importantes. Verso 7, né? Continuando. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, sabe que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. O pecado aqui está falando de Satanás agindo por meio do pecado, por meio dos nossos maus desejos. Através disso, Satanás deseja conquistá-lo. Né? Não está escrito Satanás, mas é isso que o Senhor quer dizer. Mas você deve dominá-lo. Dominá-lo o quê? Os seus maus desejos. Dando continuidade, após essa interrupção, versículo 8 em diante disse: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ou seja, o Senhor apareceu para ele, aconselhando ele dos seus maus caminhos. E como que ele deveria fazer para ele ser aceito, assim como seu irmão foi aceito. Ele ouviu o conselho de Deus? Não ouviu. Seguiu o que? Os seus maus desejos. E por isso, matou seu irmão. Quando ele resolve seguir os seus maus desejos, é aí que Satanás opera nele. Então o Senhor perguntou a Caim. O Senhor perguntou a Caim, nessa parte aqui, Caim já tinha matado o irmão. Onde está o seu irmão Abel? Deus já sabia o que tinha acontecido, logicamente. Mas Deus queria saber da boca dele, Deus queria saber como que ele iria reagir. Respondeu ele: Não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão? Ele ainda foi abusado ainda. O próprio Deus, você vê que a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que acabou de matar o irmão, o próprio Criador, o próprio Deus, vem tirar satisfação com ele. E ele responde desse jeito: Não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Ele tinha temor a Deus? Não. Para agir dessa forma com o próprio Deus? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ou seja, a terra amaldiçoou Caim, porque a própria terra estava indignada de receber o sangue, ou seja, o espírito, a alma, a vida de um santo, que era Abel. O primeiro, né? E a terra estava indignada por receber a vida de um inocente, sendo morto covardemente por Caim, por conta daí, sendo vítima da ira de Caim. Então a terra amaldiçoou ele por isso. E depois de Caim e Abel, vieram muitos outros homens, tendo as suas vidas sendo conduzidas ou pelo Espírito de Cristo, que sabemos que é o Espírito Santo, ou pelo Espírito do Anticristo, que sabemos que é o Espírito do diabo, Satanás. E mais uma vez, o que deixa explícito o Espírito que conduzia a vida deles eram as obras manifestas pelas mãos deles. As obras deixavam claro qual é o Espírito que norteava a vida deles. Assim é conosco também. Através das nossas obras é que é manifesto qual é o Espírito que está norteando a nossa vida.
Qual é o Espírito que está em nós? O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ou o Espírito do Anticristo, que é o Espírito de Satanás? Pelas tuas obras é manifesto, pelas obras das nações também, das pessoas, né? É manifesto que Espírito conduz a vida deles, norteia a vida deles. Então eu irei ler Gênesis 4 ainda, do 17 ao 19 e do 23 ao 24. Então diz assim: Caim teve relações com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual ele deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Adá e a outra Zilá. Agora vamos para 23 ao 24, ainda no capítulo 4. Disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ou seja, Lameque tinha como exemplo, como testemunho de vida para seguir a vida de Abel e a vida de Caim. Mas ele preferiu se espelhar em Caim. Ou seja, se tornou também um assassino. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. E um menino, matou uma criança. Matou uma criança por quê? Porque me machucou. Ou seja, ele tinha uma índole ruim, né? E Satanás se apodera disso para nortear a vida dele para a perdição. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ou seja, ele viu que não aconteceu nada com Caim, né, aparentemente. Então, pegou como exemplo e seguiu o mesmo caminho ruim. Ao invés de pegar Abel como exemplo, pegou Caim como referência. Gênesis capítulo 5, versículos do 18 ao 24, diz assim: Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. Preste atenção nisso. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então vimos que quem pratica boas obras anda com Deus. E quem pratica más obras está andando com quem? Com Satanás, né? O diabo. Agora vamos para Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 3, que diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus, que são os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Para sempre ele só viverá 120 anos. Vamos voltar aqui o texto. Deus disse, então disse o Senhor:
por causa da perversidade do homem, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá. Se você olhar no dicionário a palavra contender significa brigar, discutir, né? Ter algum conflito. Então Deus está dizendo, meu espírito não contenderá com ele quem? Com o homem, com os homens, né? Para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vocês viram que nos textos anteriores, aquela galera estava vivendo aí, 162 anos, 800 anos, 962 anos, 300 anos, 365 anos, 187 anos, 969 anos, 777 anos, 500 anos, já que Deus já baixou, já diminuiu o tempo de vida do homem. Disse, ele só viverá 120 anos. Deus diminuiu o tempo de vida da população. Já aí já tá, não é o assunto não é o tema do estudo, mas aí já vai a resposta por que nós vemos na Bíblia essa galera que vivia há muitos anos, esse pessoal, e no nosso tempo pessoas morrem com 60 anos e viver muito no tempo de hoje. E muitos perguntam, por que naquele tempo pessoas viviam tanto, 900 anos, com saúde? E por que hoje em dia o pessoal com 60, com 70, às vezes com 40, já está todo ferrado, já está com a saúde toda deteriorada? Por quê? Por que será? Por conta do pecado, por causa da transgressão da lei. O pecado gera morte, e por isso a sua vida vai sendo diminuída. Vou voltar de novo para Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7, que diz assim: O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não o fizer, sabe que um pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você viu que quando eu li no capítulo 6, do versículo 1 ao 3, você vê que as nações do tempo de Noé tinham a mesma índole de Caim, aquela índole maligna, o seu coração, ou seja, sua mente totalmente voltada para o mal. Por conta disso que Deus mandou o dilúvio para eles. Vamos para Gênesis, capítulo 6, no versículo 5, que mostra como que estava o pensamento, ou seja, o coração daquele povo para as coisas de Deus ou para as coisas do diabo. Se estava inclinado para o bem ou para o mal. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Ou seja, eles não se arrependiam. Então vocês veem pelo texto que o coração deles estava, até anotei aqui, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, ou seja, da sua mente, era sempre e somente para o mal. Ou seja, eles não se arrependiam, não se arrependeram em momento algum. Por que eu dei destaque para isto? Porque muitas pessoas mal intencionadas e querendo denegrir a imagem de Deus perante as pessoas, usam o tempo do dilúvio,
as coisas que aconteceram no dilúvio e muitas coisas da Bíblia para colocar Deus como um Deus tirano, um Deus que escolheu Noé, porque Noé era o queridinho de Deus e sua família, e o restante do mundo matou. E ainda eles falam, lógico, de uma forma debochada, zombadora, zombando de nós e de Deus, colocando como se as nações que morreram no dilúvio fossem os coitadinhos. Eles não faziam nada de errado, tadinhos. Deus matou eles à toa. Né? Deus matou eles à toa no dilúvio. Eram tadinhos, usam até os bebês. Até bebê morreu no dilúvio. Só Noé e sua família que se salvou. Ou seja, Deus só salva os seus queridinhos. O restante Deus mata. Como se Deus fosse um Deus tirano. Por que as crianças morreram no dilúvio também? Eles se esquecem da presciência de Deus? Deus é presciente. Mesmo um bebê gerado na barriga de uma mulher, Deus sabe o que os pensamentos daquele feto está sendo inclinado, ou para o bem ou para o mal. Deus é presciente, Deus já sabe. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Antes de você pensar em vir para a Terra, Deus, em pensar em nascer, Deus já sabia, na sua presciência, onde que estava o seu coração inclinado, para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, ou para as coisas da carne, para as coisas mundanas, coisas do diabo. Deus já sabia de todas essas coisas no tempo do dilúvio. Deus já sabia. Aquelas crianças ou mulheres grávidas, aqueles bebês, o coração deles, o que estava inclinado? Para coisa boa não era. Tinham péssimos exemplos, né? Aquelas pessoas eram péssimos exemplos para colocar crianças no mundo, para educar seus filhos, faziam todo tipo de obra diabólica, maligna, e a Bíblia é bem clara ao dizer que eles não se arrependiam, era maldade o tempo inteiro, o tempo todo só pensando maldade. Por isso morreram. Essas pessoas maldosas, elas falam assim: Deus salvou o seu queridinho, o intocável de Deus, se referindo a Noé e a sua família. Mas o restante da humanidade, Deus não teve misericórdia. Mas eles se esquecem que a Bíblia é clara. Quando Deus avisou Noé dos maus caminhos da humanidade e mandou Noé construir a arca, porque a mão de Deus cairia, a ira de Deus cairia sobre a terra, ou seja, Deus enviaria um dilúvio. Deus mandou Noé construir a arca e avisar o povo para que se arrependessem, para que fossem salvos. E outra coisa, Deus, quando avisa Noé, Deus não avisa e pronto, no outro dia vem de novo. Não, Deus avisou e ficou 100 anos. A Bíblia diz que Noé ficou 100 anos construindo a arca. E você acha que Noé não ficava pregando a palavra para as nações, para que eles se arrependessem, avisando: Deus está irado com vocês, se arrependam, Deus vai enviar o dilúvio. Noé estava avisando eles, ficou 100 anos, Deus deu 100 anos para eles se arrependerem, mas o texto é claro, os seus pensamentos eram totalmente inclinados para o mal o tempo inteiro. Ou seja, eles não se arrependeram. Chegou uma hora que Deus te falou: chega, acabou. Noé, entra na arca que eu vou mandar o dilúvio. Foi isso que aconteceu. Então é injustiça de Deus? Noé foi salvo porque é o queridinho? Vamos ver no texto se Noé foi salvo porque ele é o queridinho de Deus ou porque ele manifestou obras agradáveis a Deus. Já eles fizeram o contrário. E
eles ainda dizem com aquele jeito debochado deles, zombador: ah, a Bíblia de vocês não dizem que o Deus de vocês não faz acepção de pessoas. Então muitos deturpam a palavra de Deus usando estes textos. Eles pegam a Bíblia e fazem uma salada mista com a palavra de Deus, única e exclusivamente para denegrir o caráter de Deus, a imagem de Deus perante os homens, para que assim muitos que não tenham conhecimento pleno a respeito da palavra de Deus, para que muitos que não tenham conhecimento pleno a respeito do caráter do nosso Deus, passem a enxergar o nosso Deus como um Deus tirano, um Deus injusto. Quantos? Então vamos voltar a ler Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5 nos diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, quando Deus mandou o dilúvio, Deus estava sendo injusto? Deus estava sendo um Deus tirano? Vocês puderam ver que o coração do homem, o pensamento deles, não oscilava em momento algum. O pensamento deles, eles só pensavam e praticavam o mal o tempo inteiro. Então eu vou ler aqui para vocês, ainda em Gênesis capítulo 6, vou ler para vocês o versículo 11 ao 13, que diz a respeito da índole daquele povo. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Não é segundo o que o homem decreta que é justo ou injusto. É aos olhos do que Deus decreta que é justo ou injusto, injusto aos olhos dele. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Ou seja, por causa de Noé? Não, por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Até aqui. Então vocês veem que o pensamento daquele povo era totalmente inclinado para o mal. Eles não se arrependiam em momento algum das suas más obras. E qual é o principal doutrina, o principal alicerce do cristianismo? O arrependimento de pecados. Não é o arrependimento de pecados? Pois o Senhor Jesus iniciou seu ministério aqui na terra em Mateus 3, capítulo 2, com a seguinte frase: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E por que toda aquela geração morreu no tempo do dilúvio e somente Noé e sua família foram poupados, foram salvos? Bom, olha o que João Batista irá nos dizer a respeito de arrependimento. Então eu irei ler aqui para vocês Mateus capítulo 3, dos 6 ao 8, que diz assim: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão,
no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento, ou seja, manifestem frutos de arrependimento. Ou seja, pratiquem obras que manifestem os seus arrependimentos. Isso que é fruto de arrependimento.